Salve Maria, sou servo missionário Roberto, missionário católico. A nossa missão é essa, em defesa da fé. Oséias 4:6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Já peço ajuda a vocês aí para divulgar esse trabalho, que eu preciso de inscrito no meu canal, para o meu canal crescer e se tornar público, né? Olha só, Bispo Macedo revolta-se, o dízimo. Olha só a diferença. A diferença daqueles que dão a vida pela obra, como Cristo deu, como os apóstolos deu, e aqueles que são mercenários. Olha só. Foi numa quinta-feira. Eu cheguei a casa, a Esté falou, de amanhã eu preciso de dinheiro hoje, porque amanhã eu tenho que fazer compra pro final de semana. E não tinha nada. A geladeira tá vazia, acho que só tem água lá e ovo. Que isso, Steph? Mas eu já te dei todo o dinheiro que eu tinha. Tudo que eu tenho é o dinheiro da passagem. Então eu falei, mas não tem mais nada não, já acabou. E eu tenho que fazer compra. Falei, sabe o que aconteceu? Ao invés Não, de pausa aqui, vamos ver o que esse cara quer. Voltando, que ele quer mamar, né? olhar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, tem compaixão, veja a minha situação. Eu peguei a Bíblia, peguei a Esté nas mãos, vamos orar, nos ajoelhamos. Ela ficou de um lado da cama e eu fiquei do outro. Então, demos as mãos e eu cheguei e disse, Senhor, presta atenção, tu disseste, se 2 ou 3 pessoas concordarem na terra, será concordado no céu. Nós dois aqui concordamos. Olha, chegou o momento que nós estamos nessa situação. Eu estou envergonhado, humilhado diante dessa situação. Como que eu não tenho dinheiro para comprar comida? O Senhor promete abrir as janelas dos céus para aqueles que são fiéis a Ti. Então, eu quero ver isso. Mas eu não falei com palavras bonitas, não. Eu falei com raiva. Eu falei irado, eu falei revoltado com aquela situação. Por quê? Porque eu estava humilhado. E eu... Tá bom, já é muito por minha inteligência, né? Oséias 4:6, meu povo se perde por falta de conhecimento. Porque acredita nesse teatro. O foco não é as ovelhas, o foco é dinheiro. O foco não é cuidar das ovelhas, dar a vida para as ovelhas, ser um só rebanho, ser um só pastor. Não, o foco é o quê? Seduzir as ovelhas. Mateus 7:15. É só. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a voz disfarçada de ovelha, mas por dentro são lobos arrebatadores. Olha só, são lobos que se disfarçam em ovelha, porque em 2 Coríntios 11:13-15, o próprio Satanás transfigura em anjo de luz, se passando por ministros de Cristo. A mesma coisa é o lobo, se transfigura, se disfarça em ovelha, se disfarça em pastor, para conduzir para um falso rebanho. Olha só que interessante. Você pega em João 10, que se fala aqui através da parábola aqui, ó. João 10:8, Jesus disse essas parábolas, mas não entendia do que ele queria falar. Olha só, a porta estreita é a sua igreja. O pastor é Cristo. Cristo deixa o Pedro como seu pastor, sou o porta-voz, João 21:15-17, para conduzir os cordeiros, para conduzir as ovelhas, que é uma só igreja. Olha só. João 10:1. Em verdade vos digo, quem não entrar pela porta no aprisco das ovelhas, mas não sabe por outra, é ladrão e salteador. A porta do aprisco
É a igreja que ele fundou. Olha só. Quem não entra pela essa porta é ladrão e salteadores. Mas quem entra pela porta é o pastor, ó, das ovelhas, ó. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ela chama as ovelhas pelo nome e a conduz à pastagem. Olha só. É parábola. Cristo está contando isso aqui em meio de parábola. Por quê? A pastagem é a palavra de Deus. O aprisco é a igreja de Cristo. O pastor é ele mesmo, que deu a vida pela igreja para você se reconciliar com Deus, para se arrepender e crer e ser batizado. Lembra João Batista ali pregando no deserto? O evangelho de penitência? Ensinando as ovelhas, preparando as ovelhas para o pastor. Muito diferente, ao contrário que esses caras pregam. Esses caras não pregam o evangelho, pô. O foco dele é o quê? Deles. Olha só. O foco desses caras é o quê, ó? 12, ó. 10, 12, ó. O mercenário, porém, que não é pastor, ó. Se disfarça em pastor, mas não é pastor. Que não pertence às ovelhas. Quando vê o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. E o lobo rouba e dispersa as ovelhas. O lobo aqui é o Satanás. É os falsos profetas usado pelo Satanás. Segundo Coríntios 4, irão pessoas que irão pregar outro Jesus diferente. Que não é conduzido pelo pastor, são os falsos pastores, são os falsos evangelhos, para tirar do aprisco, para tirar do caminho da verdade, para você não ouvir a voz do pastor. Olha só, 12, 13. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Aqui entra nessa qualidade. O Edir Macedo, ele não se importa com as ovelhas, ele se importa com o quê? Com o dízimo. Ele se importa com o quê? Dinheiro entrando. Porque ele jamais vai dar a sua vida pela a ovelha. Como Cristo deu a vida pela igreja. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5, 25 ao 27. Para apresentar toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito. João 10, Cristo fala aqui, ó. 10, 11. Eu sou o bom pastor. Expõe a sua vida pela ovelha. Olha só, cara. Esse livro de João 10 todinho é para te alertar desses falsos profetas. Ele está pouco se lixando com o povo. Eles estão pouco se lixando com o caminho da salvação. Porque a verdadeira ovelha, João 1, 10, do 1 em diante, ouve a voz do pastor. E esse pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Muito diferente dos lobos e do mercenário. O lobo, ele se disfarça em ovelha. Por quê? Para devorar a ovelha, para tirar a ovelha do caminho da verdade. Para a ovelha não ouvir a voz do pastor. Olha só, 7, ó, João 10, 7. Ó. Jesus tornou-se a dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos a quanto vier a mim, antes de mim, foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Olha só. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá. E encontrará pastagem. Olha só, pô. 14. Eu sou o bom pastor. Conheça as minhas ovelhas.
e as ouvem, as minhas ovelhas. Conhece a mim, como meu Pai me conhece, eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Olha só, cara. Agora você pega aqui, ó, Cristo dando o pastoreio, o seu pastoreio, a conduzir, tanto que cita aqui, ó, cordeiros e a ovelhas, de acordo com João 10, porque aonde estão os verdadeiros pastores que irão cuidar da ovelha? Onde está a sua igreja, Mateus 16, 18, que não tem ladrões, que não tem salteadores, que não tem lobos disfarçados de ovelhas, que foi enviado os apóstolos, o Espírito Santo desce nessa igreja, tem um pastoreio, ó, João 21, do 15 a 17, ó. Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Agora você entende do que Cristo está falando. Olha só, João 10, 13. A este, o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo seu nome e a conduz à pastagem. Olha só. Depois de conduzir a todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas. E as ovelhas seguem-no, pois lhe conhece a voz. Efésios 13. A divina universidade cerebral se conhecida pela igreja. A igreja é a voz de Deus, de Cristo. Porque o Espírito Santo assiste a sua igreja. Mateus 28, 20. Que, em verdade eu vos digo, quem não entrar pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte é ladrão e salteador. Ó. A porta é uma só porta, porque Mateus 7, 14. Estreita é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que entram. A porta larga são conduzida pelos lobos e os mercenários. Porque são igreja fundamento de homens. Quem é fiel, segue Atos Apóstolos 2:42, tem uma doutrina, tem um pastoreio, ouve a voz do Senhor. E as suas ovelhas escutam o seu pastor. Que é um só pastor, é um só pastoreio, é uma só igreja. Não é todo esse teatro que você vê. Eu fiquei nervoso porque eu não tinha dinheiro. Dá pra ver que o cara tá cagando, se lixando por você, pô. Porque ele não deu a vida na cruz. Os apóstolos deram a vida para edificar a igreja. Muito diferente desses fundadores de igreja, que não derramaram uma gota de sangue para fundar esse aprisco. Para ser um só rebanho. Tanto que Cristo fala aqui em João 10, 16, tem outras ovelhas, mas não são desse aprisco. Mas um dia ouvirão a minha voz. Que é um só pastor. Que é um só rebanho. Quem não se converter, quem não crer no verdadeiro evangelho, no verdadeiro pastor, infelizmente vai pastar junto com esses bispos, fundamento de homens, apóstolos, irão perecer, porque são missionários, porque eles não têm o caminho da salvação e não têm autoridade de te levar para conduzir o verdadeiro aprisco. Porque o foco deles não é pregar a palavra, o foco deles é enriquecer. Eles estão pouco se lixando pelo seu rebanho. Se o rebanho está dando lucro, aí sim eles ligam. Se não está dando lucro, eles desprezam. Faça esse teatro, essa campanha, esse propósito, toda essa fábula para o povo acreditar, usando Malaquias 3:10. Simples, irmão. Poderia ficar aqui mostrando vários versículos aqui. É tudo profecia, pô. Cristo ele fala tudo em parábola. Para você entender que é um verdadeiro pastor, para você entender que é uma só igreja, para você entender que é uma só doutrina, para você entender que é um só evangelho, para você entender que é uma só salvação, que é um só caminho, que é um só rebanho. Não rebanhos, como você vê nessa atualidade. Salve Maria. Sou missionário Zé Roberto.